paz do Senhor Jesus a todos, que Deus venha te abençoar grandemente. Continuando aqui o nosso estudo ao livro de Hebreus, quero ler com você Hebreus capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Vamos ler todo o capítulo, na verdade, e falar hoje sobre a superioridade de Cristo. Amém? Estarei lendo aqui Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão, e qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Então nós temos aqui um texto complexo, e como eu disse no início, vamos falar sobre a superioridade de Cristo. Porém, e aqui neste texto nós encontramos tantas afirmações onde falam sobre a divindade de Cristo, como também nós encontramos citações, alguns versículos, que a gente lê e fica meio em dúvida quanto à divindade de Cristo, né? Então nós vamos entender estas coisas. Você quer ver um exemplo? Olha no versículo de número 3, quando diz: Sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 3. Olha o versículo 4. Feito tanto mais excelente do que anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então a gente olha, ele foi feito mais excelente, então ele foi feito, não era, né? Quer ver mais texto aqui? Depois de ter se assentado, se tornou, né? Como será isso, né? Então antes não era. Olha o versículo de número 7, Hebreus 1, 7. Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz vento e de seus ministros labaredas de fogo? O versículo 8, olha, o próprio Pai chama o Filho de Deus. Mas do Filho disse: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos,
Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, como eu disse, nós olhamos alguns textos, a gente olha a divindade de Cristo, como a gente olha para outros textos, como o texto que eu li do versículo 4, por exemplo, ele se tornou mais excelente do que anjos. Aliás, só o fato de comparar, como que pode comparar Deus com qualquer outra coisa? Como pode comparar Jesus a anjos? Não é verdade? Que comparação injusta é essa, né? Ele é incomparável. Mas o livro de Hebreus vai comparar ele não só com anjos, mas vai comparar a Moisés, Arão e a tantas outras coisas. Vamos entender melhor essas coisas, correto? Então, ainda é ordenado, né, o pai falando do filho, que os anjos o adorem. O pai nunca diria isso para adorar alguém, adorar alguma criatura. Você veja que no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 10, ali é dito que o próprio Jesus, sendo tentado ali pelo diabo, ele diz: adorará somente a Deus, né? Adoração somente a Deus. Isso, Mateus 4, versículo 10. Um outro texto, Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 10. O apóstolo João, ao receber ali as visões do Apocalipse, então ele se prostra ali, e o anjo então repreende ele. Eu vou ler o versículo. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, alguém poderá interpretar que Jesus estava na mesma posição que os anjos, e em razão da obra da redenção, ele foi entronizado junto ao Pai. Alguém poderá ter uma interpretação dessa, né? Para mim, incabível, mas lendo ali de primeira mão, de bate-pronto, pode olhar e falar assim: então Jesus estava numa posição parecida com a dos anjos, e por conta da obra de redenção ele foi entronizado junto do Pai. Mas não é isso. Vamos ler mais versículos. No versículo de número 10 mostra Jesus como Criador. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Agora veja só, vamos lá, o livro de Hebreus, ele é um convite para nós irmos além, né? Atravessarmos, né, os rios, cruzarmos, irmos além, prosseguirmos. É importante você analisar e ver como que Deus ele falou de uma forma progressiva aos homens. Deus a princípio se revelava, e até hoje se revela, nas coisas criadas, na natureza. Um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 20, acompanha só como que a revelação de Deus ela é progressiva. Vou ler alguns textos que vai mostrar isso. Romanos 1, versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Deus fala através das coisas criadas, através da natureza. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. E depois de ter criado tudo, Deus vai se relacionar ali com o primeiro casal. Na viração do dia, estava lá conversando com aquele casal. Mais para frente ele vai falar com Noé, falando da consciência de Noé, e posteriormente a lei escrita, a lei de Moisés. Percebe como que a revelação de Deus ela vai ganhando? E nestes últimos dias nos falou a nós, através de seu Filho. Olha que maravilha. Então agora eu preciso que você imagine que a cada ponto, né, a cada falar de Deus, é necessário com que as pessoas elas possam ir além, possam atravessar, né,
o rio, para andar na mesma sintonia, ir ao próximo estágio. Então, Paulo Freire, um educador, disse: o homem é um ser eternamente inacabado. Então, perceba que o que Deus vai falar, ele vai avançando, e nós precisamos avançar. Imagine um rio entre cada travessia, a necessidade de ir além, ir ao próximo estágio. Agora, claro, eu vou retornar nas questões do capítulo 1 do livro de Hebreus, mas eu quero aqui, porque é muito simples explicar essa questão, mas eu quero que você, para ter algo didático, né, para você que está ouvindo esse estudo, para que você possa aplicar algo à sua vida, eu quero trazer para você aqui o testemunho de alguém que atravessou o rio, alguém que ele rompeu com os costumes que ele tinha, até com a sua religião que ele praticava, em razão do conhecimento, em razão da revelação que ele teve de Deus. Ele foi além. Agora, para ir além, muitas vezes nós precisamos deixar coisas. Então, Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. Veja o testemunho do apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui contigo. Filipenses 2, a partir do versículo 3. Acautelai-vos dos cães. Esses cães aqui não são os cães que latem, a continuação do versículo vai dizer: acautelai-vos dos maus obreiros. Então esses são os verdadeiros cães. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Se bem que eu até poderia confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Isso o apóstolo Paulo falando. Versículo número 5, ele vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, pai hebreu, mãe hebreu. Se eu não me engano, foi Timóteo, né, que tinha um hebreu, a mãe dele era gentia, o pai era hebreu, alguma coisa assim. Mas não, o apóstolo Paulo era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Quanto à lei, fui fariseu, a seita mais rigorosa. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, porque é um sofrimento. Sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Essa palavra refúgio, em outra tradução, ela fala esterco, né? Versículo 9: seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Olha, então nós precisamos ter este momento. Sem este momento aqui, ele fez tudo isso para conhecê-lo. Então, ele confiava na sua religião, na sua carne, nas obras que ele o fazia. Mas ele chegou um momento em que ele não confiava na sua justiça,
mas ele passou a confiar na justiça de Cristo, né? Nós somos salvos pela obediência do Filho. Olha que maravilha. Agora veja só, vou continuar lendo, versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, olha aí, para ver se poderia alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Que maravilha, né? Então, o apóstolo Paulo, ele passou por essa perda de tudo aquilo que ele confiava. Ele teve isso por esterco, para que possa ganhar a Cristo, sendo achado nele, para poder conhecê-lo, prosseguir nessa revelação. Esse texto onde fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não ficava olhando para o judaísmo com aquele saudosismo, com aquela saudade. Não, ele queria prosseguir, ele queria avançar. Ele atravessou, ele foi além, nós precisamos ir além. Bem, agora voltando aqui para o texto de Hebreus, né, o capítulo 1, para nós falarmos sobre as aparentes controvérsias. Primeiramente, vamos lá. Cristo é superior a todos, a anjos, a Moisés, a lei, ao templo. O escritor aos Hebreus começa fazendo comparação aos anjos, porque nesse caso já descarta muita coisa, né? Então a primeira comparação ali é comparada aos anjos. Agora, de fato, entenda, Deus não pode ser comparado a nada. Não tem nada que possamos colocar para fazer frente ao Eterno, porque Ele é incomparável. Olha só a natureza do Logos. Parece uma palavra complicada, né? Fala assim, a natureza do Logos. Está lá no versículo 1 de João, capítulo 1. João, capítulo 1 e o versículo de número 1. Então, a natureza de Cristo, né, que ali está escrito no princípio era o verbo, no original grego, ali está falando Logos. Então, quando eu falo a natureza do Logos, estou falando sobre a natureza do verbo. E você vai ver claramente ali que o verbo é Deus, né? Vamos conferir? João 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até o versículo 4 eu li. O versículo 14 diz assim, ó, o verbo, o Logos, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, em Hebreus, esta comparação é feita ao Logos encarnado. O eterno não pode ser comparado a nada relativo. No entanto, com a encarnação, o Logos se relativiza. Não sei se você conseguiu compreender, mas essa comparação ela é feita não a Deus, poderá ser comparado a Deus, mas por conta da encarnação do Verbo, né, aquilo que é eterno se relativiza no tempo. Agora está lá, ele nasceu, né, foi concebido ali, foi gerado ao ventre de Maria. Então nesse aspecto é que essa comparação é feita.
ao Logos de Deus enquanto homem, enquanto relativo, enquanto preso ao tempo. Então é nesse aspecto que é feita essa comparação. Então, na sua própria determinação, ele se relativiza no tempo. O prisma que se deve olhar aqui no livro de Hebreus é esse. Quando ele é comparado a Moisés, Arão, a anjos, não está fazendo comparação ao eterno absoluto, mas quando ele entra no tempo, somente nesse âmbito é que pode haver uma comparação. Não haveria sentido você dizer que Deus é superior aos anjos, não é verdade? O verbo é Deus, Deus é superior aos anjos, não tem sentido isso. Então, o verbo se fez carne, se fez servo, se fez sofredor. Ele, num período de tempo, ele se passa como aquele que não é, correto? Veja o texto lá de Isaías, capítulo 53, né, a partir do versículo 2, pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura, nem beleza, quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, era desprezado, rejeitado dos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então não é à toa que o escritor dos Hebreus vai dizer que ele foi feito menor do que anjos. No capítulo 2, versículo número 9, vai dizer assim, vemos porém aquele que foi feito um pouco menor que os anjos. Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então a encarnação do verbo teve um objetivo, para que ele experimentasse a morte. Então ele foi feito um pouco menor do que os anjos, né? Coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, Hebreus capítulo 5 e o versículo de número 7, o qual, nos dias da sua carne, está entendendo? Nos dias da sua carne, tendo oferecido grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Então, toda essa comparação, ela se dá no âmbito da encarnação do verbo, nos dias da sua carne. E nos dias da sua carne, como homem, aí sim ele se relativizou, estando no tempo, esse homem maior do que anjos, maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que Arão, maior do que o templo. Correto? Então fica assim essa explicação sobre a divindade de Cristo, que nós encontramos aí no capítulo de número 1, e esse convite para nós prosseguirmos, esse convite para nós avançarmos, esse convite para nós crescermos, né, em relação a Deus, tendo ali o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele olhou para a sua religião, ele olhou para tudo aquilo e ele teve aquilo por esterco, né? Então ele abandona tudo aquilo para que possa ganhar a Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.